Olá pessoal, beleza com todos? Como estamos por aí? Novamente aqui a gente nos encontrando através desse vídeo, oportunidade que eu sempre louvo a Deus de ter, privilégio de estar com vocês por aqui novamente e para que a gente medite um pouco, né? Reflita acerca do que Deus tem falado, acerca do que Deus tem para a vida de cada um, né? Cada um possa trazer, receber do Senhor, na verdade, através dessa palavra que a gente vai meditar aqui hoje. E que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Irmãos, eu queria hoje ler aqui 3 versículos que, na minha opinião, tratam de vida, de morte e de serviço ao reino de Deus. E para isso a gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24, 25 e 26, que dizem assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Bom, dentro desse contexto aqui, Jesus estava sendo seguido, queria ser visto, né, por muitas pessoas. Muitas pessoas andavam atrás de Jesus após ele ter feito também o milagre da ressurreição de Lázaro. E aqui especificamente alguns gregos queriam ver a Jesus. E quando ele foi informado acerca disso, ele falou exatamente o que a gente acabou de ler aqui agora. Né? Então, quando ele fala do grão de trigo, né, que tem que ser lançado, e para que gere frutos ele precisa morrer, ele está de alguma forma aqui prevenindo as pessoas que o seguiam que ele precisaria passar pela morte, né? E a morte foi de cruz, uma morte terrível, horrenda, né? Mas que era necessário que ele passasse pela morte para que houvesse vida, né? Para que nós recebêssemos a vida, né? Através da morte de Jesus. E ele fala num grão, a analogia que ele faz é um grão de trigo, né? Não poderia ser outro grão, porque o grão de trigo é o grão que... O trigo é o que se trabalha o pão, né? E Jesus o pão da vida. Então, o que a gente pode extrair e entender disso, né? É claro que aqui Jesus está falando da morte dele, mas a gente acaba entendendo também que, de alguma forma, né, para que a gente o siga e para que a gente o sirva, nós também temos que morrer, né? A vida eterna, ela requer morte. E no nosso caso, né, a morte que a gente precisa passar é a morte dos nossos próprios interesses, a morte da nossa carne, a mortificação dos nossos desejos carnais, né? Precisam morrer, precisam sucumbir na nossa alma para que a gente o siga e o sirva e tenha a vida eterna. Então, o processo de vida eterna, ela naturalmente e necessariamente tem que passar pela morte. E quando a gente lê
no versículo 25, que ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Parece um paradoxo, né? Porque, como assim, quem ama a sua vida vai perder a sua vida? Porque, na verdade, o que a gente prega, né, é que nós devemos sim amar a nossa vida, né? Devemos nos amar, consequentemente, né, amar as pessoas. Mas a gente precisa se amar. Mas quando a gente diz que a gente precisa se amar, a gente não está falando de amar os nossos desejos carnais, né? E isso significa que a gente deve amar sim a nós mesmos, né? Termos uma autoestima elevada, né? Consciência de quem somos, sermos felizes com quem somos e, e isso é bacana. Mas amar a vida, amar a sua própria vida, aquele que ama a sua própria vida vai perder. O que Jesus está querendo dizer aqui, apesar de parecer ser uma contradição, ele tá falando aqui expressamente de amar as coisas que dão prazer à nossa carne, né? As coisas que podem nos levar à morte eterna. E a gente estava falando sobre esse texto aqui e a gente levantou a questão aqui do que é que dá prazer, do que é que pode dar prazer para gente e do que pode não dar prazer para gente no reino, né, relacionado ao reino de Deus. E é claro que a gente entende também que para servir a Deus a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? E às vezes abrir mão de coisas que a gente não está a fim de abrir. Eu vou citar aqui um exemplo bem prático e bem simples também. A gente marca aí um evangelismo ou uma visita para fazer a uma pessoa que não está numa condição legal, que está em sofrimento, está passando por algum tipo de necessidade ou carência, né? E tudo, e a gente marca uma visita num domingo, 2 horas da tarde, na casa dessa pessoa. Requer um sacrifício? Gente, requer, né? Dá vontade de domingo, 2 horas da tarde. Se tiver calor, então, se for no verão, dá vontade de abrir mão desse compromisso, né? Dá vontade de não ir simplesmente, porque é domingo, porque você está afim, de repente, de ficar em casa depois do almoço, de descansar e tal. Ou um evangelismo, né? Então, naquele momento, você vai sacrificar o teu desejo, que é de ficar em casa e de não ir mesmo. Você não tá afim de ouvir ninguém, você não tá afim de ouvir problema dos outros, né? Mas você sabe que é em prol do reino de Deus. Você sabe que você agindo dessa forma ali, você tá empenhado em cumprir a vontade de Deus, que é alcançar uma pessoa, que é levar uma palavra de paz, né? Que é falar para aquela pessoa acerca do amor de Deus, de, de levar a esperança através de Jesus para uma pessoa, né? Seja no evangelismo, seja numa visita. Então você sucumbe o teu desejo, mortifica o desejo da tua carne preguiçosa, né? E fala, não, eu vou, porque é pelo reino, né? É para Deus, é por Deus. Então, aquele que consegue sacrificar os teus próprios desejos num momento como esse, está servindo a Deus, né? De forma generosa. E esse texto tem a ver com isso. E quem de nós, né? Quem de nós nunca passou por um momento como esse? Agora, é claro que nem tudo que se refere ao reino de Deus, ou servir a Deus, necessariamente vai passar por um sacrifício, por uma
necessariamente não quer dizer que você tenha que sucumbir a um desejo seu carnal para servir a Deus. E muitas coisas que a gente faz no reino de Deus, a gente tem prazer sim, nos trazem alegria, nos trazem paz, nos trazem felicidade, né? Às vezes você marca aí também, vou usar o exemplo aqui de um evangelismo, né? Para ser bem prático e simples. Você pode sim marcar um evangelismo aí em qualquer momento, em qualquer lugar, a igreja ir para fora, ir para praça, ir para rua, ir para praia, ir para algum lugar. E aquilo às vezes vai pedir de você, exigir de você um certo sacrifício. Talvez você tenha que acordar cedo, talvez você tenha que se preparar um dia antes, talvez você tenha que se deslocar, né? Levar algum material para o evangelismo, se preparar, enfim, para aquilo deu um certo trabalho. Mas não necessariamente aquilo vai tirar o prazer, vai roubar o teu prazer. E aquele momento pode proporcionar para você sim um momento muito feliz, né? De muito gozo, de muita alegria pelo fato de estar ali, de estar em comunhão com os irmãos, de estar realizando um desejo de Deus, né? Que é pregar o Evangelho. Isso pode trazer ao seu coração sim felicidade, paz, alegria. Então, não necessariamente servir a Deus em momentos como esse significa você viver um desprazer. Não, servir a Deus pode sim gerar em nós muito prazer, plenitude, alegria, paz em momentos como esse. Eu sei que às vezes são momentos difíceis da gente conseguir realizar por uma série de motivos. Mas aquele que vence isso, né? Aquele que sucumbe à sua carne, novamente, para usar essa expressão, e aquele que faz com que a carne morra por amor a Deus, esse sim tem promessa de bênção, de vitória, né? No versículo 26, eu vou ler novamente só o 26, e diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, a gente crê nas promessas do Senhor, a gente que é cristão pretende entender os desejos de Deus nesse sentido, qual é o desejo de Deus para a vida de cada um. E nesse processo de serviço ao reino, cada um tem a sua história com Deus, cada um tem seu dom, o seu talento, e cada um vai entender de Deus aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Importante nisso tudo é que a gente entenda a necessidade de servi-lo e de que servir a Deus vale a pena, né? Vale a pena você mortificar os teus desejos carnais, né? Para que você sirva, continue seguindo. A promessa de Deus é que Ele estará conosco onde nós estivermos. Isso por si só já é maravilhoso, né? Você saber que o Senhor está contigo, você saber que o Senhor é quem te inspira, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é que renova o teu ânimo, o Senhor é que te traz a paz, o Senhor é que te traz alegria, né? E a honra, por isso, é dada por Deus, para aquele que se mantém fiel, para aquele que se mantém desejoso de continuar nessa luta, entre aspas, que é servir, estar inserido no serviço do reino de Deus. Que com essa pequena mensagem a gente possa refletir um pouco a respeito do que vem a ser evangelismo, do que vem a ser morte, né? A morte. Nós estamos aí na semana da ressurreição de Jesus, né? Morte e ressurreição, semana de Páscoa. E que a gente aprenda com o Senhor o que é
morrer para ressuscitar, que a gente possa refletir nisso nesse final de semana, nesse feriado, que a gente possa entender o que é morte e o que é vida no reino de Deus, né? O que é prejuízo, o que é lucro no reino de Deus. A gente possa renascer na esperança, a nossa esperança possa renascer em Jesus e que a alegria do Senhor tome conta de cada coração pela ressurreição, pela morte e ressurreição dele, Cristo Jesus, para nos alcançar. Beleza, pessoal? Que a gente se alegre com isso. Que a gente tenha um feriado aí bem bacana, desejo um feriado abençoado aí para todos e que o Senhor Jesus continue falando nos nossos corações. Grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.